Amém, amém e amém. Sejam muito bem-vindos, vocês que chegaram agora. Hoje a gente vai falar sobre como receber o seu milagre. Como receber o nosso milagre. E a gente vai fazer a leitura e a reflexão na palavra que está lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao 52, tá? Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. É uma história bastante conhecida. Essa história que a gente vai ler aqui é a história do cego Bartimeu. Provavelmente você já viu pregações sobre essa passagem. E a gente vai aprender hoje, nessa manhã, como receber o nosso milagre. Quais são as atitudes, o que é que nós devemos fazer. E essa história, ela tem muito para nos ensinar. Então, abre lá a tua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você tiver com uma caneta, sublinha, risca essa expressão aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E seguindo, versículo 48, diz assim: e muitos o repreendiam para que ficassem quietos. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Disseram assim ao cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Versículo 50 diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Versículo 52, Jesus responde: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Gente, como receber o nosso milagre? Essa história de Bartimeu, ela é bastante conhecida e ela traz muito ensinamento para a nossa vida. Uma das primeiras coisas que eu e você nós precisamos entender, que o que move o coração de Jesus para que faça com que ele pare e se incline a nosso favor, não é a nossa necessidade, mas é a nossa fé. Como assim, pastor? Eu não entendi o que o senhor falou. Veja bem, se fosse a necessidade que fizesse Jesus parar e se inclinar a nosso favor, não existiria doença, não existiria ninguém passando necessidade nem dificuldade, porque tinha muita gente. E não tinha só esses dois cegos na saída da cidade. Existiam mais pessoas que estavam precisando também de cura, de milagre. Mas Jesus para especificamente para essas duas pessoas, para esse cego Bartimeu. Por quê? Porque o que move o coração de Jesus não é a necessidade, mas é a fé. E como a gente sabe que esse homem, ele estava agindo com fé. Nessa expressão que eu pedi para você sublinhar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O filho de Davi, no Antigo Testamento, ele era esperado e ele era prometido, e todo mundo sabia que o filho de Davi seria o Messias que iria vir resgatar o povo de Israel. Então, quando esse cego, Bartimeu, ele está clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor é o Messias. Jesus, eu sei que o Senhor é aquele que haveria de vir. Eu sei que você é o Filho de Deus. Então, aquele cego estava agindo com fé,
A fé que muita gente que seguia Jesus não tinha. A fé que tinha muita gente que estava perto de Jesus e não sabia e nem tinha certeza de que ele era o Messias. E foi a fé desse homem que fez com que Jesus parasse naquele momento. Que fez com que Jesus, opa, quem é que está dizendo que eu sou filho de Davi? Quem é que está clamando por mim? E aí, a fé desse homem fez com que Jesus parasse. Porque o que para e o que move Jesus para se inclinar a nosso favor não é a nossa necessidade, mas é a nossa fé. E muitas vezes, porque você está passando por dificuldade, você está passando por algum problema e você acha que Jesus ele vai atender você simplesmente porque você está precisando. E não é isso. O que vai fazer com que Jesus pare, se incline e olhe para você é a sua fé. É a fé em Jesus. E muitas vezes você está apenas clamando, Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou precisando daquilo. Temos que falar isso? Temos também. Mas precisamos agir com fé. Nós precisamos fazer com que as nossas atitudes sejam um ato profético de fé, porque nós sabemos que na hora certa Jesus ele vai agir em nosso favor. Então essa foi a primeira chave que fez com que Bartimeu ele recebesse a sua cura. Essa foi a primeira chave que fez com que esse homem pudesse ser curado. A fé que para Jesus. E nós precisamos entender isso. A segunda coisa que eu e você nós precisamos entender é que sempre que você buscar Jesus, sempre que você clamar por Ele, sempre que você quiser alcançar uma transformação, uma mudança de vida, as pessoas e o mundo e o inferno vão querer parar você. Quando Bartimeu ele começa a clamar, quando Bartimeu ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que foi que aconteceu no versículo 48 diz assim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, quando esse homem começa a clamar, quando esse homem começa a agir com fé, as pessoas ao redor dele, talvez os amigos dele, as pessoas que conheciam ele, começou a repreender, querendo parar aquilo que ele estava almejando e aquilo que ele estava desejando, que era um encontro verdadeiro com Jesus. Será que não é isso que está acontecendo com você? Será que não é isso que, quando você está buscando a Jesus, as pessoas que estão ao seu redor, os teus amigos, os teus familiares, os teus parentes, ou o teu namorado, ou a tua namorada, ou as pessoas que você conhece, está querendo parar você, está querendo dizer, não adianta, não faz isso. Para que ficar indo para a igreja todo domingo? Para que participar de um evento feito cross e o concílio? Para que mudar de vida? Deus conhece o teu coração, tu não precisa dessas coisas para ser transformado. Será que é isso que não está acontecendo na sua vida? E muitas vezes o que o mundo e o inferno se levanta para parar, às vezes ele se levanta de maneira sutil. Às vezes são pessoas que são colocadas na sua vida. Pessoas são colocadas na sua vida e você não percebe, você começa a falar, como fulano é bonzinho, mas essa pessoa é tão boazinha, pastor, não tem problema nenhum, mas só que essa pessoa está te afastando da presença de Deus. Essa pessoa está te afastando verdadeiramente de um encontro com Jesus, assim como essas pessoas tentaram parar Bartimeu. Quando ele começa a clamar, quando ele começa a pedir, quando ele começa a buscar para que Jesus ouvisse o seu clamor, talvez os amigos que estavam lá dele começaram a dizer, fica calado, Bartimeu, para de gritar, para de querer incomodar, fica tranquilo aqui. Então talvez são pessoas que estão parando você. Então, talvez você não está recebendo o seu milagre. Talvez a sua vida não está sendo transformada. Porque, em primeiro lugar, você não está agindo com fé. Você está achando que a sua necessidade é quem vai mover o coração de Jesus e não é isso. Segundo, porque talvez pessoas estão querendo parar você. Pessoas estão te afastando da presença de Jesus. Pessoas estão te afastando do teu propósito. Será que essa pessoa que está do teu lado não está afastando você da presença dele? Será que essa pessoa que está talvez se relacionando com você não tem te afastado da presença de Jesus? Então muito cuidado, porque quando você quiser alcançar Jesus, quando você quiser alcançar o seu milagre, quando você quiser buscar intimidade, o mundo vai querer te parar. Amém?
Terceira chave que aconteceu e que acontece para que a gente alcance um milagre na nossa vida. O que eu acho interessante é que eu e você, para que a gente alcance um milagre de Deus, para que a gente alcance esse ambiente de intimidade com Deus, nós vamos precisar renunciar à nossa antiga vida para que a gente possa viver essa nova vida. O que eu acho interessante nessa passagem aqui, no versículo 50, quando Jesus chama ele e as pessoas mandam ele para Jesus, diz assim, versículo 50, e lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Preste atenção, sublinha essa passagem aqui, lançando sua capa para o lado. A capa, nesse contexto do Antigo Testamento, desse tempo que esses homens estavam vivendo, no povo romano, a capa era uma permissão do povo de Roma para você pedir esmola. Era como se fosse hoje que a prefeitura ia te dar um cartãozinho te autorizando para você trabalhar, para você botar o seu banquinho de feira lá na feira, ou para você botar uma barraquinha numa praça para vender o seu lanche. A prefeitura que tem que dar essa liberação para você. Então, a capa no tempo de Bartimeu, na capa no tempo de Jesus, era uma liberação para que ele pudesse pedir esmola. E trazendo para a nossa vida, como eu falei, nós precisamos renunciar à antiga vida para viver a nova vida. Quando Bartimeu escuta que Jesus estava chamando ele, a Bíblia fala aqui que ele pegou a capa e jogou fora. E de um salto foi em direção a Jesus. O que é que Bartimeu estava dizendo profeticamente com esse ato? Bartimeu estava dizendo, eu não quero mais a minha antiga vida. Quando ele pega aquela capa e joga fora, ele estava dizendo para Jesus. E Jesus estava vendo isso. Olha, a minha antiga vida, eu estou abrindo mão dela agora. Eu não quero mais essa antiga vida. Eu estou abandonando minha velha vida para viver a nova vida. E é isso que nós precisamos fazer. O grande problema nosso é que a gente quer viver a nova vida continuando com a velha. Não tem como. O grande problema nosso é que você quer estar na igreja e continuar no mundo. Você quer ficar com o pé dentro e com o pé fora. Não tem como. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Você vai ter que escolher um. Porque ou a gente desagrada um e agrada o outro, ou vice-versa. Não tem como. A Bíblia é bem enfática com isso. Ao tal ponto que Jesus ele fala aqui, ninguém pega uma roupa nova, corta um pedaço da roupa nova para fazer um remendo em roupa velha. Você já fez isso? Você estava com uma roupa velha, com um buraco, precisando de um remendo. Você vai na loja, compra uma blusa nova para cortar a blusa nova para remendar a velha? Não faz. Ninguém faz isso porque isso não tem lógica. Mas Jesus estava dizendo que as pessoas estavam querendo fazer isso. O que é que ele estava dizendo? As pessoas querem continuar com a antiga vida. Estão rasgando e destruindo a nova vida. Então eu e você, nós precisamos renunciar à nossa antiga vida para viver a nova vida, para viver o milagre de Deus na nossa vida. Então, se você quer receber o seu milagre verdadeiramente, entenda que não é a sua necessidade que move o coração de Jesus, mas é a sua fé. Em segundo, entenda que você vai precisar entender que vai ter pessoas que vai querer parar você. Toda vez que você quiser seguir Jesus, toda vez que você quiser alcançar um milagre de Deus, vai ter gente para querer parar você. Em terceiro, você vai precisar renunciar à sua antiga vida, para que você possa viver a nova vida. E o quarto ponto é que nós precisamos de fé no processo do milagre. E veja que coisa interessante, esse ato de fé desse homem, desse cego Bartimeu. Quando ele pega a sua capa e lança fora, ele ainda estava cego. Ele estava renunciando à sua antiga vida, mesmo ainda estando cego. O milagre ainda não tinha acontecido na vida dele, mas ele tinha fé que iria acontecer. Fé é isso, é crer antes de acontecer. Porque fé depois que acontece não é fé, é lógica. Quando alguém é curado, você diz, eu tinha fé que ia acontecer. Não,
Isso é lógica, porque já aconteceu. Fé é você continuar acreditando quando os diagnósticos são contrários. Fé é você continuar acreditando mesmo num problema financeiro, que você escolhe não aceitar nada ilícito. Fé é você crer mesmo sem ver. Era isso que Bartimeu estava fazendo quando ele lança a capa fora. Foi um ato de fé, porque ele não tinha recebido o milagre dele, ele não tinha recebido a cura dele ainda, mas ele já estava renunciando à antiga vida para viver uma nova vida, porque não dependia mais do que iria acontecer. Mesmo se ele não fosse curado ali, ele sabia que a hora dele iria chegar, e isso é fé. Fé é isso, é crer antes de acontecer. E o quinto e último ponto, e a gente só consegue comprovar que foi a fé dele que curou ele, no versículo 52 diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. A sua fé fez com que você alcançasse o milagre que você tanto desejava. Jesus vendo ele clamando, filho de Davi, Jesus vendo ele lançando a antiga vida, lançando a capa, antes de acontecer o milagre, ele tendo fé, antes de acontecer, Jesus fez: esse cara vai ser curado porque ele teve fé. A fé dele o curou. E o último ponto, e um ponto-chave, e o versículo 52 ele termina assim: e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E essa é uma chave para mim e para você. O que foi que Bartimeu fez depois que recebeu o seu milagre? Ele seguiu Jesus pelo caminho. E talvez esse é o grande problema de muita gente. Depois que você alcança o seu milagre, depois que você alcança aquilo que você tanto almejava, assim quando Deus ele responde às suas orações, ao invés da gente continuar seguindo Jesus, ao invés da gente buscar cada vez mais proximidade, a gente tem se afastado, a gente tem ido para longe. Tem gente que vai para a igreja apenas para alcançar o milagre. Tem gente que está indo para a igreja apenas para receber a bênção. Depois que recebe uma bênção, se afasta de Jesus, se afasta da igreja, se afasta de pessoas que poderiam estar caminhando e ajudando ela. E aí uma chave que esse homem nos ensina, o cego Bartimeu, que após receber o milagre, após se abrir a visão dele, ele seguiu Jesus. E o que é que você faz depois que seus olhos são abertos? Depois que você volta a enxergar verdadeiramente? Depois que você tem uma visão de mundo e começa a enxergar Jesus, o que é que você faz? Você precisa mudar as suas prioridades. Assim como esse homem, esse cego Bartimeu, ele mudou as prioridades dele após a sua visão ser recuperada. Será que você está mudando também as suas prioridades quando você encontrou Jesus? Ou você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de ser curado? Que você fazia antes de conhecer Jesus? Será que as suas prioridades mudaram? Ou você continua sem tempo para Jesus? Você continua sem tempo para ir para uma igreja, para congregar? Você continua sem tempo para orar e para ler sua Bíblia? O que é que você está fazendo quando você recebe o seu milagre? Quando você recupera a sua visão? Porque a Bíblia fala que o mundo e Satanás, ele cega o nosso entendimento, ele cega a nossa visão para que a gente não enxergue a glória de Deus. Mas Deus hoje, nessa manhã, mais uma vez, ele quer abrir os seus olhos. Ele quer fazer com que você recupere a sua visão, para que você comece a mudar as suas prioridades, para que você comece a seguir Jesus verdadeiramente. Amém? Gente, se essa palavra te abençoou, dá um print nela, publica lá no Instagram, marca a gente, para que mais pessoas entendam que essa mensagem é relevante. Essa mensagem ela vai continuar no nosso Instagram e também depois ela vai entrar no nosso canal do YouTube, Ressurreição Pombos. Tá bom, gente? A gente vai fazer uma oração para a gente finalizar aqui, mas compartilha essa mensagem que vai ficar salva aí para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra jamais volta vazia. Então que essa palavra, que esse direcionamento continue nos abençoando, abrindo nossos olhos e que a partir da abertura dos nossos olhos nós possamos sim, Pai, mudar nossas prioridades e te seguir, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua nos abençoando. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém, amém e
Amém. Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana. Deus te abençoe.